Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos continuar a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Estamos no último dos 6 dias para o conhecimento da Santíssima Virgem. E estamos lendo o capítulo 8º, Práticas Particulares dessa Devoção. No artigo 1º, Práticas Exteriores. Paramos, agora no número 234, a recitação da coroinha à Santíssima Virgem. Parágrafo 2º, a recitação da coroinha à Santíssima Virgem. Segunda prática. Recitarão todos os dias de sua vida, sem entretanto nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, em honra dos privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés. Esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha e seria demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo o inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a esta devoção. Para recitá-la bem, simplesmente é preciso dizer em primeiro lugar: Dignare me laudare te virgo sacrata, damique virtute contra hostes tuos. Com a tradução, fazei digno de vos louvar, ó Virgem Sagrada, dá-me força contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o Credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. Aí a primeira coroa, Depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante, ao terminar, disse Subitum Presidium. Então tem um método de rezar essa coroinha. Aqui no final do tratado ele ensina como rezar esta coroinha aqui no final do livro. Enfim, depois cada um pode procurar, mas está aqui na página 291, Pequena Coroa da Santíssima Virgem. Dignare me laudare te virgo sacrata, concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. E aí que rezo creio é um pequeno, um texto bem resumido. E tudo isso é feito, para lembrar-se de Nossa Senhora. Então, além do texto, a pessoa pode rezar um texto. Quem reza o texto de manhã, por exemplo, pode estar rezando a coroinha parte da tarde. Outra característica é usar pequenas cadeias de ferro. Terceira prática, é muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro bentas com uma bênção especial. Aqui diz: pode-se crer que certos decretos das congregações romanas tenham proibido terminantemente o uso dessas pequenas cadeias. Nada vemos, contudo, nesses decretos que interdite essa prática, símbolo da escravidão a Jesus em Maria, o que consiste propriamente a devoção do bem-aventurado Montfort. Alguns podem dizer que foram proibidas, mas não foram essas, Essas todos usam. São pequenas cadeias de ferro, não grandes, pequenas. Essas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais. E uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original e talvez os pecados atuais, se entregaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, e com São Paulo se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo, concorrentes, embora de ferro e sem brilho, não são mais gloriosas e mais preciosas que todos, são mais gloriosas e mais preciosas
e todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora era a cruz o que havia de mais infamante, né? Usar a cruz, ser crucificado, era sinal, né, daquele que foi um criminoso. Hoje, no entanto, é símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não a contragosto e a força, como a forçados, mas por caridade e por amor, como a filhos. Traeos in vinculis caritatis. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta, com os vínculos da caridade, que por consequência são fortes como a morte, e de certo modo mais fortes naqueles que fielmente trouxerem até a morte estes distintivos gloriosos. Pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo-os à podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão, as quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. E no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe, essas cadeias pendentes ainda de seus ossos não se virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os escravos ilustres de Jesus em Maria, que até o túmulo usarem estas cadeias. Eis os motivos por que se usam estas cadeiazinhas. Primeiro, relembram ao cristão os votos e os compromissos do batismo e a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por esta devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentimentos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhe traga à memória. Por isso, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio de que o santo batismo o livrou, e a dependência deste sacramento votou a Jesus Cristo e a ratificação desta dependência feita ao renovar os seus votos. E um dos motivos por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso os relembre. Segundo, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do demônio, do pecado e do mundo, do pecado e do demônio. Garantem-no e perseveram no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agrilhoados pelas correntes do inimigo, ou traremos as correntes da caridade e da salvação. Vincula peccator in vinculis caritatis. Ah, querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e seus asseclas. Lancemos longe de nós seu jugo funesto. Derumpamos vincula eorum et proitiamos a nobis iugum ipsorum. Metamos nos pés para servir-nos das palavras do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e nos pescoços em suas cadeias. Init pedentum in compedibus ilius et in torques ilius collum tum. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo, e não nos enfademos de suas correntes. Subiite humeru tum et porta ilam et ne acerdieris vinculis eius. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer estas palavras, preparara a alma, a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as suas palavras. Audi filii et atipet concilio intellectus et ne habitias concilium meum.
Ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeiteis o meu conselho. Permiti, caríssimo amigo, que me una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Vincula ilius a ligatura salutis. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus, pendente na cruz, deve atrair tudo a si, e tudo de bom ou mau grado será atraído. Do mesmo modo, ele atrairá os réprobos pelas correntes de seus pecados para acorrentá-los como forçados e demônios. A sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Omnia traha ad me ipsum, traha eos in vinculis caritatis. Estes amorosos escravos de Jesus Cristo, ou acorrentados de Jesus Cristo, vincti Christi, podem usar suas cadeias ou ao pescoço, ou no braço, ou na cintura, ou nos pés. O padre Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano de 1643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés, e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus, a quem nos referimos no número 170, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usaram ao pescoço em penitência pelos colares de pérola que costumavam usar no mundo. Outros a usaram no braço, para se lembrarem no trabalho manual, que eram escravos de Jesus Cristo. E assim terminamos esse ponto que falou sobre, né, a coroazinha de Nossa Senhora e as pequenas cadeias, que são, né, uma das coisas que mais a pessoa vai conviver, né? Todos os dias rezar a coroinha, ele que é escravo fiel da Santíssima Virgem, pode rezar de manhã ou de noite, e carregar sempre, né, esse sinal de recordação da consagração, para que quando nós, né, queiramos fazer a nossa vontade, não, eu vou fazer a vontade de Deus, a vontade da Santíssima Virgem, porque sou seu escravo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.